Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 8, que diz assim: Cozi gerou Nirode, este começou a ser poderoso na terra. Nós vamos falar sobre o comentário, porque ontem não deu tempo de eu comentar assunto de Nirode, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Nirode. A falsa do Natal. Para começar, nós vamos dizer que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Esta data foi designada por Roma, numa aliança pagã. No século XVI, a primeira intenção era cristianizar o paganismo. Paganizar. O cristianismo, de acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu em setembro ou outubro. Já vi isso lá no dicionário. O Natal é uma festa que secretariza a visão do papável. Papável é o Papai Noel. Esquece do que é espiritual. Para Jesus, o mais importante é o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas a justiça e paz no Espírito. Porque o Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, tirar dos pobres, enganador, engordar os ricos. Porque o Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, tira dos pobres, engorda os ricos, uma festa de ilusão, onde muito se desespera. Por quê? Não pode comprar um presentinho para o seu filho, e esta festividade está baseada em cultos falsos. Deus nascido na Babilônia. Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, esta, por sua vez, recebeu do paganismo, de onde recebemos os pagãos. Qual a origem verdadeira do Natal? Uma pergunta. O Natal é a principal tradução do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias, instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia, de Nirode. Na verdade, sua raiz data de a época imediatamente posterior ao dilúvio. Nirode, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo inteiro, um sistema de competição organizado de impérios e governo pelo homem, baseado no sistema econômico de competição de lucro. Nirode construiu a Torre de Babel, Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades, como Gomorra. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nirode em hebraico, Heriva de Marade, que significa ele se rebelou, rebelde. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus. O homem que começou a grande apostasia profana em bem organizada, que tem o domínio o mundo até hoje.
Nirode era tão perverso que casou-se com a sua mãe. Ele casou com a própria mãe, cujo nome era Semiramis. O nome dela era Semiramis. Depois de sua morte prematura, sua mãe, esposa, propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nirode como anti-espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore mortal, que simbolizava o desabrochar da morte de Nirode para uma nova vida. Todo ano, no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegrava que Nirode visitava a árvore sempre viva, deixado presente nela. O dia do aniversário de Nirode era dia 25 de dezembro. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Por meio de suas artimanhas e de suas astúcias, Semiramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos. Nirode, sob vários nomes, converteu-se no divino Filho do céu. Por gerações, nesse culto idolatro, Nirode passou a ser a falso Messias, filho de Baal, o deus do sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramis, Nirode redivivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Esta veneração da Virgem, o menino espalhou-se pelo mundo afora. O presépio é uma constituição do mesmo em nosso dia, mudado de nome. Em cada país, a língua do Egito chamava Cissis, Osiris, na Ásia, Cibele, depois na Roma pagã, futura, Júpiter, até mesmo na Grécia, China, Japão, Tibete, encontra-se equivalente da Madonna, minha dona, ou minha senhora, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Esta festa não glorifica a Jesus, pois quem inventou foi a Igreja Católica, a Roma que celebra o Natal diante dos ídolos, exalta. Jesus é contra a idolatria, não recebe adoração dividida, porque o adereço enfeito de Natal são verdadeiros altares de Deus da mitologia antiga, que são demônios. A árvore de Natal é um ponto de contato que os demônios gostam no ocultismo oriental. Os espíritos estão invocados por meio de uma árvore, de acordo com a enciclopédia Barça. A árvore de Natal é uma origem germânica, datado o tempo de São Bonifácio. Foi adotado para substituir o sacrifício do carvalho do Odin, adorado-se uma árvore em homenagem ao Deus. O menino lê a Bíblia e confira. Em Jeremias capítulo 10, versículo 3, versículo 4, 1 Reis,
capítulo 14, versículo 22 e 23, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2, versículo 3, 2 Reis, capítulo 17, versículo 9, versículo 10, em Isaías, capítulo 7, versículo 4, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, Oséias, capítulo 4, versículo 13. Você pode conferir lá sobre a árvore de Natal. As velas acendidas faz renascer o ritual dos cultos ao Deus Sol. Pessoas que usam vela aí, ó, em bolo, isso é o Deus Sol. As guirlandas são símbolo da celebração memorial ao Deus. Significam um adorno de chamamento, legalidade da entrada de deuses. Guirnalda é aquele negócio que eles colocam por cima da imagem de escultura, que é pano fino, que eles carregam no ador. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlanda ou que tem recebido guirlanda no seu nascimento. Por quê? Em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. O projeto, o presépio, seus endereços estão relacionados diretamente com os rituais ao Deus Sol. É um altar, incentiva a idolatria, que é uma visão pagã. A palavra de Deus nos manda fugir da idolatria. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, versículo 15. Em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, venerado pelos gregos em latino, em dezembro, sendo que a sua figura é de um gnômio bochechudo de barba branca. O gnômio, de acordo com o dicionário bíblico, é um demônio da floresta. Troca de presente na mitologia significa internizar o pacto com deuses. Ceia de Natal é um convite à glotonaria nas festas pagãs ao Deus Sol. O banquete era servido à meia-noite. A falsa do Natal é a troca de religiões. A religião católica, por mais de 1.300 anos, foi a única igreja cristã nessa época. Desde o ano 326 depois de Cristo, quando o imperador Constantino transformou no principal religião do Império Romano, costume de diversas religiões foram introduzidos na corrupção da Igreja Católica. Após a ressurreição de Cristo, de Jesus, os apóstolos pregaram, disseminaram o Evangelho por todo o Império Romano. Mas desde o ano 67 depois de Cristo, quando Pedro, logo após Paulo, foram mortos, a igreja foi perseguida e dominada por papas, que era posto pelo próprio governo. Nesta época, muitos cristãos foram mortos e perseguidos a partir do ano 100 depois de Cristo. A religião cristã se perdeu completamente, desonrado os mandamentos da Bíblia, observando o costume de outras religiões. Cis, rainha do céu. Toda a teoria católica vem da rainha do céu. Ísis, uma deusa egípcia,
Como sabemos, os costumes romanos vieram da Grécia, Egito. Ísis era uma mulher bela e bonita, esposa de Nirode. Esse era neto com filho de Noé. Segundo a Bíblia, Nirode, neto da amaldiçoado, como foi o fundador da Babilônia, no Egito, da Torre de Babel. Você pode conferir lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Estalta de Nirode. Nirode era um homem rico e muito mau, tanto que seu tio-avô Sem matou um poderoso. O exército, sua mulher, a rainha Cis, trairia antes e depois da sua morte. Concebeu e teve um filho para escapar da morte. Por adultério, ela afirmou que seu filho era uma concepção divina, uma reencarnação de Nirode. Como Nirode, Cis era adorado pelo povo, a sua mentira vingou, e seu filho Tamuz era adorado como filho do Deus Sol. Esse Deus falso era Nirode. Cis se apaixonou pelo filho, mas com a idade de 14 para 15 anos, Tiamuz foi assassinado em uma floresta em cima de um tronco apodrecido. Mas Cis, para não perder a majestade e a glória do filho, diz que Tiamuz foi morar com seu pai. Com isso, Tiamuz tornou-se um deus adorado depois de morto. Cis era adorado como rainha do céu. Quando Nirode era o deus Sol, seu filho Tiamuz era o filho. Semelhança entre Cis, a imagem católica. Cis considera a mãe de Deus, ordenou todo da sua terra, Egito, Síria, que 10 dias antes da data do aniversário de Tiamuz, dia 25 do último mês do ano, dezembro, todas deveriam colher flores e fazer miniatura de pinheiro por dentro de casa. No dia 25 de dezembro, todos trocavam presente, homenagem ao nascimento do Deus Sol. Em seguida, Cis pôs o sacerdote que fizeram confessionários, onde as pessoas vinham confessar os seus pecados, e o sacerdote tentaria perdoá-los através de Tiamuz. Hoje, sacerdotes são padre. Cis é a mesma que a Virgem Maria. Jesus foi trocado por Timuz. O Papai Noel é uma ilusão. São Nicolau, um velho que doava roupa e brinquedo e criança. Procedimento prático. Temos em Deus que transforma a maldição em bênção. Agora não sou mais ignorante quanto à festividade iniciada. A Babilônia, qual deve ser então o nosso procedimento prático? Lançar fora toda dependência sentimental da data do Sol invicto, que é dia 25 de dezembro, da falso dia de Natal. Instruímos nossos filhos, discípulos, conhecerei a verdade vos libertará. Em João capítulo 8, versículo 32. Nós livramos de todos os enfeites com motivo natalino, pois sabemos as suas origens. Não ficamos sujeitos financeiramente a comida importada, típica, dia como os outros qualquer. Resistimos
os espíritos satânicos, gasto no Natal, principalmente se havemos dívida, vigiar a oferta ao Papai Noel, só devemos comprar o necessário, menos o necessário. Maná, demônio da riqueza, criou dependência na mente humana, onde as pessoas têm de estar na festividade de fim de ano, com casa nova e roupa nova. Devemos aproveitar a data andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, para estar com parente, amigo em suas casas, falando da necessidade do nascimento de Jesus em seus corações, pois este é o verdadeiro presente de aniversário que receber no propósito, no momento, no evangelístico, quando encontramos pessoa com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o comentário do capítulo 10 de Gênesis, do versículo 8.